Já tem algum tempo que eu falo sobre esses temas, alguns anos, e graças a Deus que a igreja está abrindo os olhos, abrindo o entendimento, baixando a guarda e não mais achando que a política é do diabo ou coisa desse tipo. E ontem nós falamos um pouco sobre esse assunto, e hoje é mais delicado ainda o que eu vou falar, mas Deus vai nos dar graça. Eu queria ouvir um amém. Amém. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, nós pastoreamos ali. Quando vocês forem em Salvador, nos visitem, será uma honra. Colossenses capítulo 2. Os irmãos sabem que, obviamente, não esgotamos o assunto, o tema, na noite de ontem. O tema é vasto, é amplo, e eu tenho defendido a tese, eu tenho militado esta causa, de que este tema que abordamos ontem, que nós vamos abordar hoje pela manhã, esses temas precisam estar na grade curricular de seminários teológicos. Precisa. É muito importante que a igreja e os seus líderes, especialmente, sejam ensinados sobre o tema, dado a relevância do assunto, principalmente na pós-modernidade. Então, eu tenho falado isso aos pastores, aos amigos, colegas. Capítulo 2, vamos ler do 1 até o verso de número 10, de 1 ao 10. Diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos engane, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Aleluia. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E você diz amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã sobre marxismo cultural. Alguém aqui já ouviu falar nesse tema? Quantos aqui já ouviram falar nesse assunto? Ok. Marxismo cultural. Nós não vamos discorrer no tema, no texto bíblico que nós lemos. Eu li apenas para dar uma base, e o apóstolo Paulo está trazendo alerta para aquela igreja, de que aqueles irmãos precisariam ter forte convicção no entendimento, de maneira que aqueles irmãos não fossem seduzidos por raciocínios falazes. O que é uma falaz? Um raciocínio falaz é aquele raciocínio que tem a aparência de verdadeiro, mas é falso. E ele continua dizendo:
alertando aqueles irmãos de vãs sutilezas, para aqueles irmãos não serem induzidos ou conduzidos por tradições humanas. Ele está alertando que aquela igreja precisaria estar firmado, radicado em Cristo, que habita nele toda a plenitude divina. Diante da ameaça de filosofias vãs, sutilezas, o apóstolo Paulo está alertando aquela igreja, e vale até os dias de hoje, que aquela igreja precisaria estar firmado em Jesus. E diante de todas as ameaças de filosofias vãs, de argumentação filosóficas, ideológicas, Paulo está dizendo que a nossa resposta é Cristo. Cristo é a nossa resposta. E que a igreja deveria estar firmado nele. Deveria estar firmado na sua palavra. Ontem eu comentava com o pastor Delano, que no texto de João 8,32, que nós conhecemos, que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que no verso 29, deste mesmo capítulo, Jesus está pregando um sermão de desafio, um sermão que deva gerar um comprometimento nos seus ouvintes. E quando ele está no meio desse sermão, o capítulo 29, verso 29, diz que muitos judeus creram nele. Ficou ali naquela plateia somente os que creram em Jesus. Então, Jesus falou esta palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, somente para os que creram nele, porque os que não creram foram embora. Então, e quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, ele disse mais: se permanecestes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente os meus discípulos. E a palavra ali, ontem eu estava lendo com ele, no original, a palavra ali significa doutrina. Aquela palavra ali expressa significa ideologia. Jesus estava dizendo que para ser um discípulo, deveria permanecer na doutrina e na ideologia cristã. Não tem como ser cristão e não viver, porque o próprio apóstolo Paulo disse: se tens a Cristo, andai como ele andou. O discípulo é aquele que tem no seu DNA a ideologia cristã. E eu não sei se você já se perguntou, eu falei ontem que eu gosto de trabalhar com Deus e buscar entendimento com perguntas. Eu não sei se você já se perguntou, aqui para quem é pai, para quem é mãe, não já se perguntou por que o mundo está tão de ponta cabeça? Por que nós temos tanta inversão de valores? A gente todo dia, e não podemos perder a capacidade de se surpreender com os absurdos que nós vimos todos os dias. Então a gente questiona, nós que somos pais, mães, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? Por que o mundo está tão virado? Será meramente o estrago natural da raça humana? Será? O que está por trás? Quais são as ideias que constroem, que balizam a nossa sociedade pós-moderna, especialmente no Ocidente? E o tema e a resposta é isso: marxismo cultural. Também conhecido como materialismo histórico ou ateísmo de Estado. Talvez você possa dizer assim, mas uma palestra dessa, uma fala dessa, num culto de missões, e eu tenho a certeza de dizer para os irmãos que este é o maior desafio da igreja cristã na pós-modernidade. É o maior desafio de evangelização, especialmente no Ocidente, confrontar e combater as ideias dessa ideologia marxista. Um exemplo claro disso é como está a Europa, que já foi berço forte do cristianismo. Hoje,
eles já se intitulam como a Europa pós-cristã. E quando a gente vai aprofundando, estudando sobre esse tema, a gente vai percebendo que a igreja precisa reagir o quanto antes. E o quanto é fundamental, especialmente para pais e mães, termos palestra com este conteúdo dentro das igrejas, dos nossos púlpitos. Porque é um assunto espiritual. É um assunto de relevância para você, para a sua casa, para a sua família, para a criação dos seus filhos. É um desafio. E é lógico, meus irmãos, que eu não tenho como esgotar esse assunto tão complexo, tão longo, em apenas 2 palestras. Não tem como. Porque são várias vertentes, são vários braços de pensamento que vão se entrelaçando com um propósito específico para atingir uma camada da sociedade específica. Então, a gente vai tentar aqui lançar bases sobre o tema, para pelo menos despertar os irmãos e a igreja do quanto este tema é importante. Talvez depois desse culto, você pai, você mãe, especialmente jovem, venha entender, trazer resposta para você entender por que este mundo está como está, a nossa sociedade está como está. Não é por acaso, não é à toa. Esse tema, esse conteúdo, irmãos, tem influenciado toda a nossa sociedade. Esse tema que nós vamos falar aqui nessa manhã, pastor Delano, tem influenciado não apenas a sociedade, tem influenciado a partir da sua célula principal, a família. Tem influenciado a vida dos jovens. E, por consequência, também tem influenciado, inclusive, a própria igreja do Senhor Jesus. Porque estamos e somos e fazemos parte desta sociedade. Tem influenciado especialmente, muito especialmente, os jovens e as crianças. Jovens hoje que, do nada, são rebeldes. É aquele rebelde sem causa. É aquele jovem que, muitas vezes, mesmo nascido em uma família temente a Deus, de repente, ele passa a questionar, passa a ter um ceticismo sobre as coisas espirituais, sobre as coisas de Deus. Questionar a sua fé, questionar seus valores. Nós temos visto isso. E isso tem influenciado e vai redundar, inclusive, meus irmãos, nos desigrejados. Porque começa a confrontar as bases da igreja de Cristo. E isso está tudo envolvido. Qual foi a minha experiência? Por que eu me aprofundei nesse tema? Por quê? Parece ser um tema não bíblico, um assunto não espiritual. Mas por quê? Quando eu me converti, pastor Éder, eu, assim como o senhor, eu muito apaixonado pela obra missionária, porque eu não sei se você pensa como eu, mas quando um Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, tão amoroso, tão bom, salva uma figura tão difícil como eu, salvam pessoas problemáticas e difíceis, não como o pessoal daqui, que aqui é todo mundo maravilhoso, mas como o pessoal lá da Bahia. Não é verdade, pastor? E eu comecei a ler, livros de missões. Eu comecei a me aprofundar no tema, porque eu imagino, assim como todos nós devem imaginar, que a melhor coisa que a gente tem é compartilhar desse Deus maravilhoso com as pessoas, porque não tem coisa mais maravilhosa se alcançado pelo Evangelho e a graça do Senhor. Não tem nada melhor do que isso, de encontrar um Deus misericordioso, rico em graça, abençoador, enfim. E eu fiquei imaginando por que existiam nações que perseguiam e até fuzilavam pastores. Como pode alguém ser morto porque está pregando algo tão extraordinário? Na minha cabeça ficou confusa. Não existe nada melhor, não existe mensagem mais extraordinária do que a mensagem do Evangelho. E famílias inteiras eram mortas, fuziladas. Eu descobri que regime de governo empenhavam esse papel contra a igreja de Cristo.
o comunismo. Paralelo a isso, eu pude perceber também a mudança constante na vida dos jovens. Como os jovens têm mudado radicalmente. Quem é pai aqui sabe a dificuldade que é hoje ter um jovem obediente na presença de Deus. Os jovens que de repente entram numa faculdade, numa universidade, e que o pai começa a celebrar um servo de Deus, que alegria, meu filho passou na universidade, que bênção, faz uma festa. 6 meses depois, 3 meses depois, aquele pai está chorando, porque viu uma transformação absurda na vida do seu filho. E aí o que acontece? A gente vê essas transformações e por falta de entendimento, a gente pula toda a história e é o diabo. Senhor, repreende o diabo. Não, mas existe uma conduta, existe agentes dele específicos. E quando eu tenho esse entendimento, eu posso combater esses agentes. Eu posso contrapor, eu posso trabalhar, eu posso cuidar. Não é meramente, é o diabo, porque aí é o diabo. Não, existem seus agentes aqui. Existe um modus operandi. E a igreja está despertando, graças a Deus por isso. Graças a Deus. E o que é o marxismo cultural? O que é? Difícil de responder isso. Mas eu vou ter que caminhar um pouco aqui na história, brevemente, fazendo um resumo, para a gente entender o que está acontecendo hoje. É um processo lento, longo, gradual, silencioso, porque nós não chegamos aqui nesse contexto social, de caos social, à toa. É um processo lento, devagar. E esse processo lento, devagar, é planejado justamente para ser imperceptível. É uma ação do adversário conduzindo agentes com um sapatinho de cristal. Aquele sapato de veludo para não ser percebido. Então, nós temos que caminhar um pouco na história, rapidinho. Século XVI, o mundo científico passa por um baque, porque alguns pesquisadores, Newton, Copérnico e Galileu, descobrem que a Terra não é o centro do universo. O centro do universo é o Sol. E isso causa uma mudança muito grande e profunda nos intelectuais da sua época. Filósofos, pensadores começavam a questionar qual é a razão da existência do homem. O que é que move o pensamento do homem? O que é que difere o homem do animal, dos demais animais? Nesse contexto, no século XVII, vem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, com seu pensamento iluminista, humanista, o homem é o centro do universo. O homem é o centro de tudo. E isso contrapõe frontalmente a nossa teologia. Isso contrapõe frontalmente os princípios bíblicos, porque o homem não é o centro do universo, o centro da nossa vida é Deus, Ele é o centro de todas as coisas. Então a Revolução Francesa começa a trabalhar essas ideias do homem ser o centro. Nós entendemos que a igreja de Cristo, ela vive em um sistema teocrático, onde Deus é a peça indispensável, central e coordenadora de todas as coisas. Nós estamos aqui por causa de Deus. Deus é a razão de estarmos aqui. É a razão da nossa existência. Aí entra pensadores como Rousseau. Rousseau divulga aquelas ideias da igualdade e fraternidade. Essas ideias que acabaram em muitas guilhotinas, cabeças rolaram, sangrenta. Temos outros pensadores como Immanuel Kant, um prussiano, um alemão, escreveu um livro com o título Crítica da Razão Prática, e ele questionando o que é a moral. O que é a moral? A moral é baseada em ações dos homens, no pensamento do ser humano. O que é a moral? Então perceba que há um questionamento geral na cabeça desses intelectuais, desses pensadores. Frederico Engels,
trabalhou a tese da dialética histórica. O que é a tese? A gente precisa entender, eu estou dando base para os irmãos. A dialética histórica é fundamentada na seguinte questão: uma tese, uma antitese e a síntese. Então, você tem uma tese, existe a antítese ou a antitese, e com isso uma síntese, uma conclusão. Para Engels, a vida é feita nesse ciclo. Um pensamento confronta com outro pensamento, e aí traz-se uma conclusão, uma síntese. E Hegel tinha um aluno chamado Ludwig Feuerbach, e esse cidadão, Feuerbach, ele entendendo, o pastor Delano, que nesse processo de dialética histórica, tese, antitese, síntese, tese, antitese, síntese, ele chegou à conclusão, Deus não existe, Deus é fruto da imaginação do homem. O homem criou Deus. O homem criou Deus para o seu autoconhecimento. O homem criou Deus. Karl Marx, que era amigo de Feuerbach, foi apresentado a Engels. E esses dois homens, eles escrevem 2 livros, o Manifesto Comunista e o Capital. E pegando essas teses da dialética histórica, Karl Marx, estudando 10 anos essa tese, ele chegou à conclusão que entre tese e antitese, a síntese seria a luta de classes. A tese seria os aristocratas, a antitese seriam os plebeus. A tese seria os senhores feudais, e a antitese seria os camponeses. A tese seria os burgueses, e a antitese seria os proletários. Surgindo então a síntese, a luta de classes, através do pensamento revolucionário. Pensamento revolucionário. É a tese do não individualismo, mas é o princípio do coletivo, do coletivismo. É uma mistura das ideias revolucionárias de Rousseau com as teses dialética e história de Engels, forma então o pensamento revolucionário. Eles escrevem o Manifesto Comunista, em 1948, como se fosse a propaganda desta tese, manifestando ali a luta de classe. O Capital é o pensamento marxista do sistema opressor, de uma elite burguesa que dominava aquela sociedade. Então, esses livros, a soma dos dois, Marx e Engels, chegam à conclusão que se esses 2 livros aplicados na sua vida diária, formaria então a utopia comunista, que é a sociedade perfeita, a sociedade de iguais, a sociedade sem divergências, sem classes divergentes, onde todos seriam iguais. Então eles formam sindicatos, associações, fazem greve, a Internacional Socialista é criada, através da revolução do proletariado, tendo a consciência revolucionária. Só para vocês terem ideia, uma tese da Revolução Comunista, a tese da mais-valia. Alguém já ouviu falar nessa tese? Mais-valia? Ok? Na tese da mais-valia, é a ideia de que o produto, o seu valor está no trabalho, na mão de obra do trabalhador. Porém, essa tese faliu porque, exemplo, se eu amanhã resolver ser um pintor, com certeza não vai sair coisa muito boa, mas se eu resolver ser um pintor, eu vou pintar o quadro, eu posso passar um mês pintando aquele quadro, eu posso dedicar minha vida inteira, suar, perder noites pintando aquele quadro, pensando eu que eu vou vender esse quadro por uma fortuna, porque eu empenhei todo o meu trabalho naquele quadro, mas o preço e o valor não é necessariamente na mão de obra, é o que o mercado dá. Eu posso pintar um quadro levando um mês e não terminar a obra e ninguém dizer, eu não quero isso. Ninguém vai querer isso. Por exemplo, um copo com água tem um preço aqui no Brasil e outro preço lá no deserto do Saara. Porque não necessariamente o preço está no trabalho, na mão de obra empreendida, mas o mercado, a necessidade, o valor que se atribui àquele produto. Então essa tese caiu. Outra informação interessante é que o próprio
Karl Marx, ele fazia parte desse grupo burguês. O seu pai era um advogado. E mais, diante dessa ideia do pensamento revolucionário, qualquer trabalhador, qualquer operário, qualquer proletário que pensasse que tivesse a mente de um burguês deveria ser executado, porque eles não aceitam contraponto, não aceitam o contraditório. E o que é que os trabalhadores queriam? Os trabalhadores queriam o que todo homem comum quer. Eles queriam o quê? Domingo ir para a igreja. Eles queriam o seu trabalho. Eles queriam viver a sua vida comum, ter o seu salário, criar a sua família, ter inclusive a sua casa própria. E diante do chamamento do movimento comunista, de guerra de cultura, de guerra do proletariado, ele faz esse chamado. O detalhe é que ninguém foi para a causa. Os trabalhadores não aceitaram essa causa. Veio a Primeira Guerra Mundial, 1913, 1914. Era a grande oportunidade dos marxistas dominarem a sociedade, porque as suas teses, as suas ideias já estavam permeadas em toda a sociedade. A guerra do proletariado. E eles pensaram, na Primeira Guerra Mundial, a nossa causa vai vencer. Porque os trabalhadores da Alemanha vão se juntar aos trabalhadores da França, que vão se juntar aos trabalhadores da Espanha, e aí, nessa luta de classe, eles vão se defender e eles vão lutar pela causa. Só que os trabalhadores não lutaram pela causa. Não aceitaram esse chamado. Eu repito, o trabalhador queria viver a sua vida. Queria ganhar o seu salário, queria ter a sua casa, queria ter o seu direito de ir ao culto, domingo, de ir à missa, viver a sua vida normal. Diante disso, os trabalhadores não abraçaram a causa. Vem a primeira decepção. Porque os trabalhadores não aceitaram e não abraçaram a causa do proletariado. Por quê? Qual a razão? Ele então descobriu que eles não abraçaram a causa por causa da cultura da classe dominante. Eles imaginaram, não, os trabalhadores não abraçaram a causa porque o que domina a cultura ali é a classe dominante, é uma cultura judaico-cristã. Então, para implantar a ditadura do proletariado, precisa primeiro destruir a cultura da classe dominante. Era o inimigo a ser vencido, era a cultura judaico-cristã, que dominava, que fazia parte ali do contexto no Ocidente. E ele escreveu, Marx e Engels escreveu, eu gostaria que você lesse esse livro, para você ter argumentação, para você ter fundamentação para combater essas ideias. Ele escreveu o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E ele ali vomita todo o seu ódio, todo o seu veneno contra a família. Nessa tese, nesse livro, Karl Marx diz que a família, ela é perversa. A família é perversa, a família tradicional, ela é opressora e ela é desigual. Oprime as mulheres, e para Marx, já que a luta era pela propriedade privada contra a propriedade privada, Marx, nesse livro, diz que a mulher é a primeira propriedade privada do homem. E por isso, ela precisaria ser liberta, ela precisaria ter a sua independência. A família, para Marx, não poderia ser patriarcal, como é a base da cultura judaico-cristã. A família tinha que ser matriarcal, e aí começa a base do feminismo. Simone de Beauvoir, isso. Então, dentro da ideia de família patriarcal, que segundo Marx é opressora, a sociedade deveria ser matriarcal. Uma sociedade matriarcal, na cabeça dele, está escrito no livro, a mulher era quem coordenava a sociedade, de maneira que ela poderia ter filho com todos os homens, porque o pai e o homem não importa. O importante é que a mulher coordena. E ela poderia ter filhos com todos os homens da comunidade, porque ela seria a líder. A família patriarcal oprime as mulheres, oprime os filhos. E daí que vem a ideia do questionamento.
Aí que começa a ideia dos filhos questionarem o pai: com que autoridade o senhor que manda aqui em casa? Então, existe um princípio, existe uma raiz. Os homens, segundo Karl Marx, nós somos opressores fascistas. Na sociedade patriarcal, da base da cultura judaico-cristã, segundo Marx, nós somos opressores fascistas. Agora, isso é impossível. Eu vou te dizer por que é impossível. Porque a Bíblia traz um desafio para todo homem. E qual é o desafio para todo homem? Que ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então é impossível um homem cristão, um homem de Deus, ser opressor e fascista. Ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E há um contrassenso. E mais, não tem como um cristão ser um opressor, um homem fascista, machista, de maneira que, se nós tratarmos as nossas esposas de forma indigna, a Bíblia diz que a nossa oração não é ouvida por Deus. 1 Pedro 3,7. Então você vai vendo que é uma narrativa com o objetivo: precisamos destruir esta base de uma família tradicional, fruto de um Deus imaginário. Quem constituiu a igreja tradicional? Um Deus imaginário, de um livro fictício. Então tem um propósito. E aí começa o ódio. E é daí que vem o ódio à família, a Deus e à cultura judaico-cristã. Essa é a raiz do ódio contra a família. O que nós estamos vivendo hoje é fruto desta premissa. O ódio. A família e a igreja é a força, aleluia, vou dizer de novo, a família e a igreja é a força que enfrenta toda a cultura de destruição da sociedade. E aqui é o contraponto, são esses dois, é esse cabo de guerra. E ele vomita todo o seu ódio de uma família, de uma igreja, de um Deus imaginário. E aí ele surge, já que Deus é imaginário, aí ele tem aquela velha frase: a religião é o ópio do povo. Em outras palavras, a religião é a droga da sociedade. É a droga da sociedade. Então o marxismo cultural é um mar de lama onde tem vários afluentes. O marxismo é um mar de lama, onde caminha para esse mar de lama vários afluentes. O primeiro afluente é o marxismo soviético, a Revolução Russa, 1917. Os escritos de Marx e Engels já dominavam o ambiente acadêmico, as rodas de amizade na Europa. E Vladimir Lenin, com 17 anos, teve o seu irmão morto numa emboscada tentando matar o czar russo Alexandre III. Lenin era estudante de direito e lá na faculdade ele leu o Manifesto Comunista e o Capital e resolveu colocar em prática para implantar a ditadura do proletariado com a Revolução Russa, 1917. Na verdade, o que aconteceu com a Revolução Russa? Aconteceu simplesmente, pastor Delano, a troca de cultura dominante. Enquanto eles imaginavam que existia uma burguesia dominante, opressora, eles deram um golpe e ele troca a elite dominante e passou a ser mais opressora do que a elite que eles dominaram, que eles tiraram. Foi uma ditadura absolutamente sangrenta. Lenin governou 5 anos, morreu. O seu substituto seria Trotsky. Trotsky, ele queria implantar o comunismo em todo o mundo. Stalin queria implantar apenas na Rússia. E Stalin mata Trotsky a machadada. Foi morto com pá. E havia uma guerra de poder entre eles. Uma ditadura sangrenta. Lenin governou por 30 anos. E durante seus 30 anos foram mais de 30 milhões de mortos. Stalin, melhor, mais de 30 milhões de mortos. Só na Ucrânia
Foram 6 milhões de mortos de fome, o Holodomor. Todos esses temas, irmãos, ficaram escuros, escondidos durante muitos anos. Mas graças a Deus que a igreja está despertando, abrindo seus olhos. Aleluia. A Rússia caiu de podre. O regime russo comunista, pastores, não acabou porque teve um terremoto. Não acabou porque caiu um cometa. Porque a ideia por si só é falida. Suas bases são por si só falidas. Não resiste durante muito tempo. Então, em 1923, cria-se o Instituto de Pesquisas Sociais, a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi criada para, através das pesquisas sociais, avaliar e adaptar as ideias de Marx para destruir a cultura ocidental, para implantar o comunismo. O Instituto de Pesquisas Sociais, a Escola de Frankfurt, foi criada com um único objetivo: destruir a sociedade ocidental. Precisamos criar bases, pensar, traçar estratégias para destruir esta cultura ocidental opressora, judaico-cristã, de bases familiares, de princípios, de valores, de regras. Como fazer isso? Filósofos, sociólogos, vários, né? Eu estou aqui pincelando Theodor Adorno, Erich Fromm, Mark Horkheim, Herbert Marcuse. Foram pensadores dessa escola de Frankfurt. 1933, Hitler assume o poder e todos esses comunistas fogem. A maioria deles vai para os Estados Unidos. E aí vem o segundo afluente, porque a Revolução Russa faliu, não deu certo. A implantação da ditadura do proletariado foi falida, porque foi baseada em sangue, em miséria, sofrimento, angústia. Esses países ruíram. Aí vem o segundo afluente. O segundo afluente é a Escola de Frankfurt, com seus principais pensadores, Antônio Gramsci e Jorge Lucas. Antônio Gramsci era italiano, e com algumas divergências, ouça aqui, o marxismo, o comunismo, o fascismo e o nazismo são trigêmeos. Tem a mesma raiz, tem o mesmo embrião. Isso. Divergem apenas de algumas ideias. Uma delas é que o fascismo ele é nacionalista. E o comunismo, na ideia de Gramsci, tinha que ser implantado em todo mundo. É algo além da geografia, além daquele limite territorial, tinha que ser implantado em todo mundo. E por conta dessa divergência, Mussolini manda prender o fundador do Partido Comunista, Antônio Gramsci, na Itália. E dentro desse cárcere, ele escreve o livro 32 Cadernos do Cárcere. E as teses desses 32 Cadernos do Cárcere, Antônio Gramsci, ele dizia o seguinte, que o marxismo ele precisa ser onisciente, onipotente e onipresente. A ideia de Gramsci é que o comunismo precisa ser silencioso, gradativo, tem que ser gradual, tem que ser silencioso, ele precisa ser implantado de forma sutil, de maneira que não desperte o entendimento da sociedade, dos pais, da família, vá convivendo, vai sendo moldado, transformado, e nem perceba, ele é comunista e nem sabe. Tem que ser silencioso, assumindo o lugar de Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Precisa ser implantado sem pressa. Não precisa de pressa. Precisa ser de vez. E agora, não precisamos mais pegar em armas. Gramsci dizia, precisamos dominar a sala de aula e não dominar quartéis. Porque se a gente controla a sala de aula, a gente controla a sociedade. Porque é da sala de aula que forma jornalista, é da sala de aula que forma juízes, é da sala de aula que forma juristas, é da sala de aula que forma toda a camada social das classes, todo trabalhador de uma maneira geral é formado ali na sala de aula. Então se domina a sala de aula, domina tudo.
E é por isso que você vê, meus irmãos, pais, é por isso que você vê, muitas vezes, o seu filho, o meu filho, entra na faculdade e de repente ele sai um militante da causa. E a gente ora e diz: Senhor, é o demônio, repreende o demônio, meu filho já não está orando mais, Senhor, não quer ir para a igreja, ele já está pintando o cabelo de cor de rosa, ele já botou um brinco no nariz, meu Deus, o que está acontecendo? É esta cultura para transformar e dominar a mente do meu e do seu filho, mas maior é Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Lênin dizia, para implantar o comunismo, a ideia de Lênin era assim: a gente toma o poder e muda as massas. Gramsci pensou: a gente muda as massas e assume o poder. O pensamento tem que ser hegemônico. Nós vamos doutrinar toda uma sociedade sem perceber, e todos pensarão a mesma coisa, e depois que todos pensarem a mesma coisa, a gente assume o poder. Essa era a ideia, a hegemonia. Agora, o que interessa não são os proletariados. O trabalhador pode até ser útil, o sindicato pode até ser útil, mas agora a nossa causa será transmitida por intelectuais inorgânicos, os famosos formadores de opinião. Quem vai transformar a nossa sociedade são os formadores de opinião. Eu fico arrepiado quando eu vejo na TV o especialista. Você sente a mesma coisa, não? O especialista está aqui, o especialista, esse formador de opinião, fundamentado em teses que não glorificam a Deus. A exemplo, quem são esses formadores de opinião que vai transformar a sociedade? Contadores, funcionários públicos, artistas, que dita regras, que dita modas, que cativa a cabeça dos filhos, porque o objetivo é a geração. Ele pensa, uma pessoa, um idoso, uma pessoa já formada, um trabalhador, alguém que suou na vida, isso aqui vai ser difícil a gente entender e implantar as teses progressistas, mas um jovem, uma criança, é fácil. Então nós vamos usar os artistas, esses lacradores dos nossos dias, os jornalistas. Escute isso, meus irmãos, existe um livro progressista que diz o seguinte, pastor Ed, escute isso: eles têm a tese de que o jornalista tem que assumir o lugar do pastor, de maneira que a membresia vai ouvir mais um jornalista dando a opinião dele na TV do que o pastor orientando ele no púlpito. E é por isso que você vê, olha a pandemia, os crentes estão apavorados quando liga o Jornal Nacional, passa álcool em gel na mão. Não, William Bonner disse, Fátima Bernardes disse, para a cabeça deles, essas pessoas têm um sacerdócio para conduzir o rebanho do Senhor. Aí a pessoa não ouve o seu pastor, não ouve a orientação da sua liderança, porque está ligado no que o jornalista diz. Mas esta igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, bendito seja Deus. É o totalitarismo cultural, escola, mídia, política, judiciário, dominando toda a sociedade, conduzindo, ditando regras, criando leis. A agenda tem que estar. Aí vem o terceiro afluente. O terceiro afluente é o marxismo cultural, e é aqui que é o problema. Perceba, meus irmãos, que eu venho construindo toda a história. Nós não chegamos até aqui do jeito que está à toa. Não é um acidente de percurso, foi algo planejado, calculado, imaginado, desenhado. E a igreja, durante muitos anos, como eu falei ontem, ficou adormecida, esquecida, achando que o reino de Deus só deve ser desenvolvido da porta do templo para dentro, para a gente ficar aqui adorando. Não, Deus nos chamou para fazer a diferença e implantar o reino de Deus nessa terra. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. O marxismo cultural é a guerra cultural. Os pensadores, os filósofos e os sociólogos que saíram da escola de Frankfurt e foram para os Estados Unidos, fugindo de Hitler, e quando acaba a Segunda Guerra, eles não voltam para a Alemanha, a maioria fica lá. Dentre eles, o Herbert Marcuse, que é também conhecido como o pai da New Left,
o pai da nova esquerda, escreveu livros terríveis como Eros e Civilização. Agora, eles abandonaram a luta de classe do proletariado e eles agora criam nova luta, opressor e oprimido. Observou na nossa sociedade quem são os oprimidos da cultura judaico-cristã. Quais são as classes sociais, as pessoas que numa sociedade judaico-cristã são oprimidas por nós? É a tese do opressor e oprimido. Quem são eles? Os negros, as mulheres, os homossexuais. É a pauta das minorias. Na cabeça dessas pessoas agora não importa a causa trabalhadora, não. Isso aí agora não importa. O importante é a gente pegar essas minorias e trazer para o nosso lado. E seremos os seus defensores contra esses cristãos opressores fascistas. É a pauta. É a revolução dos oprimidos. E como eles deveriam pegar essa turma? Ouça, como eles deveriam pegar esses grupos sociais, essas minorias, e fazer com que suas ideias fossem implantadas numa sociedade de forma que fosse aceitável por todos. Eles aí aplicam o condicionamento psicológico. O argumento é único: massificar a ideia, somente isso. Você não precisa ter argumento, você basta apenas massificar. Um exemplo prático e clássico. Como a sociedade poderia aceitar de forma natural, de forma tranquila, a postura, a conduta homossexual no seio familiar? Como transmitir isso para a sociedade, de maneira que a sociedade ache isso normal? Vamos massificar a ideia. E uma das ideias é pegar a novela, que aqui ninguém assiste. Estou profetizando, hein? Aqui ninguém assiste. E se você observar, as novelas ao longo de anos, todas as novelas têm sempre um gay muito legal, gente boa, pacífico, amoroso, carinhoso, gentil, sempre em um contexto familiar. Para o quê? Massificar a ideia, massificar a ideia, massificar a ideia, massificar a ideia, de maneira que hoje é normal. Qual é a ideia? A ideia é pegar teses para destruir a cultura judaico-cristã e vai infiltrando na mente do povo devagar. Por exemplo, o divórcio. O divórcio. Enquanto os militares lutavam contra aqueles guerrilheiros de meia tigela, eles estavam dominando a universidade e eles começavam a trazer temas como divórcio e novelas, que é a maior aula de filosofia e sociologia que se tem na TV brasileira. É a novela, dita regras, conduz, cria condutas. E eles pegaram então, já que no Brasil o divórcio não é permitido, é algo que a gente precisa desconstruir, destruir a família, vários casamentos. Como é que a gente faz? Vamos massificar essa ideia do divórcio. Se a gente bater de frente, não dá. Vamos motivar a sociedade para o nosso lado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar personagens que o marido opressor bate na mulher, espanca a mulher, mas ela é apaixonada por um amante lindo, charmoso, bonito, carinhoso. Só que tem um detalhe, ela não pode ficar com ele, porque no Brasil não é permitido o divórcio. E cria um impasse, aí toda a sociedade noveleira, chorava, na igreja não chora, mas na frente da TV derramava lágrimas, torcendo pelo adultério. Aí vai e se cria, não, tem que fazer, a massa está pedindo, a maioria está pedindo, vamos forçar o divórcio. E vai se mudando o pensamento e a nossa base de forma sorrateira. Devagar, devagar. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, ouça aqui. O marxismo é tão perverso, ele é tão maquiavélico, que ele é flexível. Por exemplo, a causa do homossexualismo é a pauta que eles abraçaram, dependendo das circunstâncias. Porque se aqui, por exemplo, no Brasil, um exemplo, no Ocidente, de uma maneira geral, na cabeça deles, o homossexual é oprimido e é perseguido pelos cristãos fascistas, se na cabeça dele, este grupo a gente vai abraçar e ser os defensores deles.
Agora, se você observar nos países comunistas, o homossexualismo não é permitido. Matou milhares. Na Rússia, até hoje, não é permitido, não é livre. Por que isso? Porque na cabeça deles, assim como os nazistas queriam criar a raça ariana superior, os comunistas também criam a raça superior, o homo soviético. E o gay não corresponderia. Então tinha que ser eliminado. Mas já aqui no Brasil, pouco importa, ele diz, não, aqui no Brasil é interessante a gente abaçar a bandeira deles. Então é uma questão de circunstância, porque para eles a lógica é uma, basta destruir o cristianismo e a igreja que serve, não importa a pauta, destrói e serve para nós. Não importa. E aí começa a se criar conceitos dessa escola de pensadores, tolerância repressiva, tolerância libertadora. Tudo isso, irmão, são teses e pensamentos que vão permeando igual água, procurando uma vazão. Tolerância repressiva e tolerância libertadora é aquela assim: quem pensa como eu penso tem o direito de falar o que quiser. Quem pensa diferente de mim não pode falar nada. Porque o que vale não é o conteúdo, o que conta é quem está falando. Se for alguém que pertence ao meu grupo, pode falar tudo. Se não for, não pode falar nada. É a ditadura da opinião. O conceito do preconceito. Você já observou que a gente já abraçou essa causa e tudo a gente vai dizendo que preconceito? Você é muito preconceituoso. E às vezes a gente nem analisa o conteúdo em si, mas a gente já vê na cabeça, isso é preconceito. Não avalia a ideia. Por exemplo, você vê a profissão da prostituta, então é uma causa social. E se nós, com o nosso posicionamento, entendemos que ali é uma deformação moral, ainda que por carência ou não, essa pessoa precisa de ajuda, de um apoio moral e espiritual, é uma deformidade, aí ele vai logo dizer, que preconceito é esse? Sem avaliar o conteúdo. Eu estou dando ideia, eu estou dando apenas exemplos, irmãos. Isso aqui é assunto para conferências e conferências e conferências. É um assunto para muito tempo. E aí começa a nos rotular preconceituoso. A teoria crítica é o quê? Olha para cá. É questionar tudo. O que importa é que você tem que questionar. A teoria crítica é o que o professor militante chega para o seu filho e diz assim, na sua casa, quem é que dá a palavra final? Ele diz, é meu pai. Por quê? Pergunte para ele por quê. Diga para ele que você também pensa. Diga para ele que você também tem ideias. E aí aos poucos vai confrontando toda a estrutura de autoridade, porque o comunista ele odeia a autoridade espiritual constituída. Então ele vai motivando, massacrando. E olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. O aluno é uma audiência cativa. Ele vai estar o ano todo ouvindo aquele professor ali, o ano todo batendo, o ano todo batendo, o ano todo batendo, o ano todo dizendo, dando fundamento, criando narrativa, e vai conduzindo militantes. De repente você perdeu o seu filho, não quer mais ir à igreja, não obedece mais os pais. E a gente quer que diz? O diabo está dizendo, não, são seus agentes. Que nós precisamos, com autoridade, com unção e com argumento, contrapor, enfrentar, delimitar limites, colocar limites. Quem está entendendo até aqui? Ok. A autoridade pastoral é questionada. Eu acompanho de perto os meus jovens lá, e eles dizem, pastor, entrei na faculdade, aí eu chamo logo para aquela conversa longa, dando, orientando, vacinando, imunizando. Mas eles dizem, no primeiro dia o professor militante pergunta assim, tem algum crente aqui? Como o jovem, ele é meio coisa, ele gosta de grupo, ele diz, se eu me identificar, acho que só tem eu aqui, ele já vai sendo intimidado. Porque a ideia é pegar ele e dizer, ele vai ser o nosso Cristo, eu vou massacrar. O meu objetivo é desviar esse daí. Aí de repente começa a falar, e o seu pastor, é rico? Você dá dinheiro na igreja? Seu pai dá? Você viu aquele pastor que começa a militar e trabalhar a cabeça do jovem que era crente, homem de jovem de Deus, menino na igreja, no altar, com chamado, de repente desviou. Esfriou na fé. Aí vem
a tese do politicamente correto. Politicamente correto é a hegemonia do pensamento, o cerceamento da opinião. Se você não pensa como eu, você não pode falar. Todo mundo tem que dizer sim para isso. Se você disser não, você vai ser eliminado. E você sabe que jovem, eu repito, ele anda em grupo. Ele tem dificuldade de dizer um não para um grupo, para ele não ser eliminado, para ele não ser excluído. E por timidez e vergonha ele vai aos poucos cedendo. Então tem propósito. A tese de negar os absolutos. Agora o que conta é o relativismo moral. No negar os absolutos, meus irmãos, a sociedade ela é líquida. Líquida. Ela é diluída. A cultura é maleável. Por exemplo, na tese dos absolutos, que tem que ser eliminada, a verdade. O que é a verdade? A verdade é a sua verdade. É o seu ponto de vista, não o meu. E a verdade é Cristo, e Ele é a verdade, Ele não é uma verdade. Nessas confrontos de verdades só temos uma. Jesus, Ele é a verdade. Ele não é uma das opções de verdade na sociedade, Ele é a verdade. Mas aí os absolutos vão caindo. Por exemplo, na tese de absolutos que precisam ser desconstruída, a ideia de pecado não tem sentido. Porque o pecado é o seu ponto de vista, não o meu. E eu digo para você, e aqui eu creio que todos aqui é crente, cheio de Deus, pecado sempre foi pecado e será pecado amanhã, Deus não muda. Então tudo isso, meus irmãos, vão moldando, vão controlando, é aquela tese de criar inimigos constantes. Veja bem, um dia o inimigo a ser combatido é o colesterol, no outro dia é o clima, no outro dia é o pum da vaca. Não sei se você já ouviu isso. Que o que está causando a bolha na camada de ozônio são as vacas, que peidam muito. E aí vai criando inimigo, vai criando base. Um dia a gente defende o clima, no outro dia não é o clima não, é o aquecimento global. Não existe aquecimento global, caiu por terra. Agora o que vale é mudanças climáticas. E todas essas ideias é simplesmente para controlar a sociedade, para corromper a moral. Para corromper a moral. Faça amor, não faça guerra. Foucault, um dos pensadores terrível, esse cidadão diz que precisa ser eliminada o princípio religioso, porque a religião oprime as pessoas, oprime inclusive o pedófilo. Pedofilia não é um pecado, pedofilia é uma opção. Foucault defende isso. Que assim como eu, homem, hétero, nasci com desejo, a atração sexual por um sexo oposto, o pedófilo tem o direito de ser pedófilo, porque ele nasceu com desejo de ter relação com crianças. E o que oprime isso? A religião, a Bíblia imaginária. Por exemplo, o incesto, ele defende o incesto. Que o pai pode casar com a filha pode casar com o irmão, pode casar com a mãe, o filho. E o que é que impede isso, essa liberdade sexual? Nós, os religiosos, os opressores. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Está compreendendo o que está acontecendo? Está compreendendo que tem um propósito tudo isso que está acontecendo? Parece que eu estou contando a nossa história. Parece que eu estou relatando, sempre que eu dou palestra nesse perfil, eu vejo pais me procuram desesperados. Meu Deus, é isso mesmo, pastor, meu filho era na igreja, um menino de Deus, obediente, temente a Deus, submisso. Hoje meu filho está rebelde, meu filho hoje é tanta coisa, e eu não sabia. Então, o multiculturalismo. O multiculturalismo não é a ideia de ter várias culturas, é simplesmente destruir a cultura cristã. Veja o que aconteceu na Europa, meus irmãos. Na Europa, que já foi berço de avivamento. A igreja cristã na Europa era forte, poderosa. Hoje templos que eram cheios viraram bares, viraram restaurantes, muitos viraram discoteca. Por causa desse pensamento, o ateísmo adentrou nessas teses, e aí a igreja vai se esfriando.
está perdendo, está de joelhos. Você acha que isso aconteceu da noite para o dia? Foi silencioso. E falar do que eu estou falando aqui nessa igreja era um tabu. No primeira palavra direcionar política, a igreja, metade da igreja levantava e ia embora. Eu falo sobre isso há 15 anos. Eu já falei em lugares que quando eu puxei o assunto, o povo levantou e foi embora. Esse mesmo povo vai reclamar, o diabo se levantou. Não! É a omissão da igreja. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Delano, um homem de visão, que enfrenta, que se posiciona. Aleluia! Se posiciona. O conceito de vítima social. Se a sociedade burguesa, capitalista, opressora é injusta, significa dizer que se alguém rouba o seu celular, ele é vítima. Ele é a vítima da sociedade. Ele não pode ser punido. Ele tem que ser até elogiado, porque ele é um vencedor desta batalha dos injustos. É a inversão de valores, é a teoria da impunidade. Na pandemia, solta-se tantos mil presos e prendem pessoas comuns, simples, trabalhadores. Onde já viu um negócio desse? Será que a gente não está se conformando? Ai, meu Deus, será que eu fiquei só agora? Tudo isso, meus irmãos, tem fundamentos. São ideias pensadas. E você, pai e mãe, precisa acordar. Você, jovem, você é de Deus. Veja a ideia, preste atenção, eu falei para o pastor, a ideia de creche é uma ideia socialista, comunista. Por quê? Bom, se a mulher é oprimida pelo homem, eu vou motivar a independência da mulher. Ela sai de casa para trabalhar, o marido sai de casa para trabalhar. Quem é que vai cuidar do filho? Doutrinar o filho, traz para a mão do Estado, traz para a mão dos militantes. Que quanto mais cedo, melhor. Se você chegar para um menino, uma criança, antes de 7 anos, que é quando está formando o caráter, e botar 2 homens se beijando, ele não vai nem perceber muito, porque ele está sendo formado, ele não tem esse discernimento. Acima de 7 anos já diz, olha ali 2 homens se beijando, olha o diabo, olha o Satanás, meu Deus. O menino é assim, que ele fala mesmo. Mas abaixo disso ele acha que é legal, ele não entende. E ele vai conduzindo, tornando maciça a ideia. Vai absorvendo a mente, conquistando a mente, meus irmãos. E nós temos a mente de Cristo. Por isso que você, pai, ouça, por favor, com carinho, com amor. Eu estou falando com muito temor. Você precisa verificar o conteúdo didático do seu filho. Precisa ler, precisa acompanhar. Que vai doutrinando contra a sua autoridade. Está aí tudo pensado. A sociedade oprime, então roubar é uma saída. É a minha alternativa. Os grupos sociais, as classes, esses nichos que são, na verdade, massa de manobra. Perceba, meus irmãos, que nada está à toa. Nada está à toa. Tudo tem uma ligação, tudo um propósito. E a ideia era essa, era acontecer de forma sutil. A gente vai viver na nossa vida, a gente vai à igreja domingo, a gente trabalha de manhã, e a coisa vai se construindo, e eu estou levando a minha vida, e as coisas não vão, e eu não vou percebendo. De repente, quando acorda, a água já está no nariz. Por isso que a igreja está tendo dificuldade de tomar o campo de volta, tomar o caminho de volta, olha só, a geração do Senhor está se levantando com unção e graça. A igreja do Senhor está acordando, está vendo. Quando eu vi aqui, que eu vi o pastor Delano fez aquele projeto ali, falei, meu Deus, tem saída, Deus está nesse negócio, Deus está na história, Deus não fica à toa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, parabéns, pastor. De visão, de entendimento, formar gerações, contrapor, dar conteúdo. Meu filho,
Eu fui chamado algumas vezes na escola. Meu filho estudava no nível médio, estudava numa escola evangélica. E a gente pensa assim, uma escola confessional. Perdeu. Porque a base de formação, de ensino, onde forma professores, a sua maioria é marxista. Então, não importa onde ele vai dar aula, se é dentro da igreja, ele pode trazer as teses marxistas para dentro da igreja. Debaixo de oração. Debaixo de muita oração. Então, não adianta a escola confessional. Meu filho, muito ensinado, muito doutrinado, minha filha da mesma forma. Primeiro dia de aula, o professor de gramática, primeiro dia de aula. Ele aí começou a falar, entrou na sala com aquela mãozinha, porque eles têm toda simpatia assim, todo. Meninas, e aí galera? Né? Galera! E aí? Isso ele vai cativando o aluno. E aí ele começou, gente, eu estava lendo ontem Um Homem Além do Seu Tempo. Que homem máximo, quem é? Foucault. Foucault tem ideias extraordinárias. Começou a aula assim, e meu filho já de olho assim, que eu doutrinei uma galera lá. Cheguei para o meu filho, vamos fazer o teu aniversário, a gente vai fazer pizza aqui. A gente mesmo, eu falei, traz todos os seus amigos, os isentões, os esquerdistas, os progressistas, traz tudo para cá. Que não se converter, a gente dá hora por ele. E aí formei um grupo conservador de alunos. E aí começou o professor com a mãozinha, Foucault é o máximo, Foucault é lindo, chega, dilatou a pupila. Foucault é lindo, Foucault é o máximo, me arrepiei, aí Foucault. Aí meu filho falou assim, professor, e o que é que eu tenho a ver com isso? O senhor deveria estar dando aula meia hora, eu estou aqui ouvindo asneiras sobre Foucault, um pederasta. Tinha uma professora de filosofia que ela foi na diretoria chorando. Eu vou sair dessa escola. O que foi? Tem um menino opressor na sala. Ele me faz sentir nada. Quem é? Gabriel, filho do pastor Divani. Chama na direção. Meu filho tem posicionamento. Saber. Formou o grupinho lá. Tem um canal, vira à direita. Tudo que é esquerda não é muito bom. Se você olhar na Bíblia, você vai ver isso. Mas então é um processo lento, irmão, para perverter, para inverter a sociedade. Processo lento e gradual. Aí pega as minorias, o movimento negro, ela jogar as classes, o negro contra o branco contra o negro. E com isso vai se criando o estatuto. Porque qual é a tese? O Estado manda, o Estado ele é Deus. Tudo se resolve pelo Estado. A gente tem que entender que quem resolve as coisas para nós, se não for eu mesmo, é Deus. Todo mundo lá na igreja, pastor, assim, eu começa, mas o governo não faz nada por mim. Eu digo, sente aí de joelho no milho, para eu te explicar, mude isso da sua cabeça agora. Você não pode depender do Estado, você tem que depender de Deus, você tem que ter sua vida espiritual ativa, porque o Estado no comunismo, ele é Deus, é troca. Então vem essas teses, e aí o que acontece? Qual é a ideia? Joga uma classe contra a outra, e o Estado cria um estatuto para controlar, e vai tirando os meus valores individuais. O meu posicionamento individual vai ficando de lado, porque o que vale é o coletivo. Vai jogando classe, movimento feminista, mulheres contra homens. Eu já falei aqui essas teses, essas bases. A lei da palmada. Eu lembro que quando estabeleceu essa lei da palmada, já estou encerrando, viu, pastor? A introdução. Aprendi com o pastor Éder. Eu lembro que quando foi aprovada a lei da palmada, eu falei no altar, Pai, isso são leis malignas, porque com a ideia de barrar a agressão, o espancamento, que a Bíblia é absurdamente contra qualquer tipo de violência, espancamento, você sabe disso, um crente ele é amoroso, ele é gentil.
Ele trata o seu filho com correção, com argumento, mas nunca, se necessário for, usa-se a vara, sim. A vara, lá tem a primeira vara da infância e da juventude, que quebrou a vara, estou usando o cinto. Porque se a gente não corrige hoje, sabe o que acontece? Ele bate na nossa cara amanhã. E é isso que está acontecendo. Eu disse lá, olha só, daqui a 15 anos, eu disse, quando assinou a lei, daqui a 15 anos, pai, o filho que você não pode corrigir hoje, ele vai enfrentar você amanhã e vai apanhar da polícia depois. Essas leis foram sendo aprovadas, e os cristãos mergulhando. Se eu tenho uma bolsa, serve, vamos votar nele. Se eu tenho outro auxílio, ajuda-me. Esse é o ótimo, vamos votar. Sem observar os valores, os princípios. Ideologia de gênero. Tudo isso aqui a gente tem que falar depois, né? Ponto a ponto. Então, qual seria a definição do marxismo? Diante de tudo isso, o marxismo é a filosofia que preserva a essência da luta de classe do comunismo soviético, porém, os elementos da cultura para transformar o senso comum aos poucos, usando a mídia, política, arte, judiciário, educação, todas essas partes da sociedade. Agora não se pega em armas, se domina a mente. Tem igrejas que já adentrou a teologia liberal, a teologia da libertação na Igreja Católica, a missão integral. E é isso que eu vou falar, já mudou, é nova modalidade, porque presta atenção, o diabo sabe, ele sabe, faz de conta que não sabe, se tu não der glória eu vou aí, o diabo sabe que ninguém pode parar a igreja, ele sabe, mas o que é que ele faz agora? Já que a gente não pode combatê-la, vamos nos infiltrar. Vamos implodir, vamos adentrar a igreja, vamos adentrar, o diabo é astuto. Agora, irmãos, você tem que tomar muito cuidado, igreja do Senhor, muito cuidado, para as suas decisões não serem pautadas na sociologia, deve ser pautada na teologia. Tudo agora é social, tudo pelo social. Já ouviu essa frase? Tudo pelo social. E a gente vai repetindo, e a gente vai achando massa. Chega e enche o peito. Tudo pelo social. Sem avaliar, se fere princípio bíblico. Sem avaliar, se fere a teologia. E aí você tem a teologia da libertação da Igreja Católica, a missão integral no meio evangélico, que trouxe a luta de classes, pegando as causas sociais, distorcendo o texto bíblico para atentar com suas teses. E eu vou dar um exemplo. Eu dei ontem de Atos 2, 42 a seguir. Eu vou dar um outro exemplo hoje. Se você quiser o exemplo que eu dei ontem, assista a live de ontem. Eu vou dar um outro exemplo hoje, do que é a teologia da missão integral, a teologia da libertação, pegando textos bíblicos sem critério teológico para distorcer. Jesus pregou o sermão da montanha, porque o sermão da montanha é a constituição do reino de Deus. Porque Jesus foi batizado e ele começa a pregar o reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, implanta o reino de Deus. Marcos 1, 26 e Mateus capítulo 4, 17 e 23. A maior mensagem de Jesus foi reino de Deus. E Jesus, depois que é batizado, ele sobe para o sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7. Trazendo princípios do reino, a constituição do reino. E quando ele desce, o que acontece? Quem ele encontra? Um leproso. E o leproso vai a Jesus, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Aí Jesus disse: quero ser limpo, e toca nele. Como é que eu posso pegar este texto e trazer para os princípios marxistas de luta de classe, parecendo ser bíblica e teologicamente correta? Eu pego e aplico a teoria da teologia inclusiva. Aquele leproso era alguém que vivia à margem da sociedade. E agora Jesus incluiu ele, porque uma sociedade opressora exclui aquele leproso.
E aí o que acontece? Porque o marxismo ele é imanente, a igreja é transcendente. A igreja tem uma escatologia de salvação no céu, o marxismo tem uma escatologia de salvação na terra, paraíso na terra, contrapõe, eles são imanentes e nós somos transcendentes. Ele tira a tese do milagre, da questão espiritual e traz apenas para a questão social. E traz para dentro da igreja e as pessoas vão absorver, Jesus é legal, Jesus era socialista, incluía um leproso. A ênfase não é na inclusão, a ênfase é no milagre e a essência de restauração do caráter e da vida do homem. Essa é a ideia. Aí você tem grupos, teologia social, teologia da esperança e a teologia das minorias. Tem um cidadão aí, um tal de René, que parece um espirro. Ele é adepto dessa teoria, dessa teologia, a teologia inclusiva das minorias, a pauta das minorias. E ele gravou um vídeo recente aí dizendo que a minha Bíblia, a sua Bíblia é um livro desatualizado. Inclusive é um livro homofóbico. E esse camaradinha, ouça jovens, está cheio de seguidores, os jovens já gostam porque ele fala uma linguagem legal. Inclusive, a melhor coisa que ele faz é bater nos próprios pastores. Que coisa boa, que pauta maravilhosa. Isso está adentrando o nosso meio. Mas com visão, como tem o nosso pastor aqui, essa igreja vai estar imunizada, blindada, lavada, guardada debaixo do sangue do Cordeiro e com informação. A informação é importante. O povo perece porque falta conhecimento. É dar conteúdo, é dar informação. E eu quero encerrar pensando com você, pastor, diante de tudo isso que o senhor pincelou, porque irmão, isso aqui é uma pincelada. O que fazer? Qual a solução? Eu já posso te dizer que essa igreja está no caminho certo. Essa igreja, irmão, que visão. Como isso daqui, meus irmãos, isso aqui é um oásis. Eu digo com todas as letras, a igreja Assembleia de Deus, Fonte de Vida, é um oásis. Um pastor visionário, que se contextualiza sem perder a essência, que gera conteúdo para confrontar filosofias vãs. Cuidando de você, pai, cuidando dos seus filhos, dos jovens, alimentando ele para contrapor aquele professor militante. Veja bem, eu não tenho problema algum com o professor, eles merecem o nosso aplauso, são extraordinários. Eu tenho contra os militantes. Esses eu tenho. E a igreja precisa contrapor, dar ferramenta, dar conteúdo. E diante do que eu estou vendo, eu sou uma pessoa que sempre acredito que dias melhores virão. Eu vivo assim, o pessoal, pastor, está difícil hoje, mas amanhã vai estar ótimo. Ah, mas o mundo está pegando fogo. Eu frito uma carne, frito um peixe, mas eu vou aproveitar. Jogou um limão, eu pego, faço uma limonada e a igreja é vencedora pelo sangue de Jesus. Se coloca de pé. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, tá bom? Obrigado, pastor Éder, pela oportunidade. Eu espero que a gente volte para poder dar continuidade nesses assuntos aí tão difíceis, cinzentos.